Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo aqui da análise de automação, né, aí para ciclo instrumentado, né, justamente verificando a condição de enchimento desse misturador, né. No último vídeo a gente falou sobre o volume do mesmo, né, chegou a conclusão, né, do volume total sendo 100%, né, e do volume útil de 75% sendo igual a 147,18 metros cúbicos com base nas dimensões do mesmo. 5 metros de diâmetro por 10 metros de altura, né? Nosso objetivo agora é justamente saber o tempo, né, para enchimento desse tanque. No caso, a gente vai levar em consideração os 75%. Né? Então, nesse caso, como essa relação agora a gente vai converter aí para litros, né, dos 75%, né, ou seja, de volume de armazenamento, a gente tem justamente 147,18 metros cúbicos, né, representando, né, 75% desse volume, e no caso o metro cúbico representa justamente 1000 litros, né? Então nesse caso aqui só é fazer a relação de multiplicação, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 75% igual a 147 mil litros, né? Então é a capacidade justamente para armazenamento desse misturador, com base aí na sua capacidade limite de 75%, né? Ou seja, 147 mil litros, né? No que diz respeito ao volume. Bom, então com esse dado aqui de 147 mil litros, o que é que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a linha C1 chega com 248,4 litros por minuto, né, de vazão, e a linha C2 ela chega com 204 litros por minuto, né? Então a gente vai somar os dois valores, né? Vou colocar aqui em cima a relação para o tempo de execução, né? No que diz respeito ao enchimento, né? Então esse tempo de enchimento, né, com base aí nos 75% de capacidade do tanque, a gente vai somar as duas vazões, né, para ficar com a relação de vazão única, né? A gente não está levando em consideração parâmetros de eficiência, né? Com certeza na prática, né, essa vazão ela teria uma tendência a diminuir um pouco, né? Mas como é um sistema instrumentado, ele faz a correção, ele tende a fazer a correção do processo, né, sendo malha fechada, né? E aí nesse caso a gente teria justamente as duas vazões, né? Então a soma das vazões vai ser justamente 204 LPM, 204 LPM mais 248,4 LPM, né? 248,4 LPM, né? Ou seja, vai nos resultar aí uma vazão total de chegada no tanque de, somar aqui, 452,4 LPM, né? Essa aí seria a vazão de chegada. Então, nesse caso, como a gente tem 452,4 litros chegando nesse misturador por minuto, o que é que a gente faz? Já que a unidade lá padrão é minuto, divide, né, 147 mil, que é o volume total, pelo deslocamento por minuto, né? Então a gente vai ficar com a relação de unidade em minutos, né? Então no caso aqui o tempo ele seria justamente esse volume total de 147 mil litros dividido por 452,4 LPM, né? Vou colocar aqui a unidade, vou botar aqui um M maiúsculo mesmo para ficar ali na relação. Então a gente divide os dois valores, né? Então nesse caso, fazendo essa divisão, a gente vai chegar a relação do tempo de 324, vou colocar aqui embaixo, 324 minutos aproximadamente. Vou colocar aqui o resultado, só ampliar aqui o texto. Então aqui daria 324,93 minutos, né? Então nesse caso aí, né, a gente pega esse valor, pode dividir por 60 para converter em horas, daria aí aproximadamente 5,41 horas, né? Então daria 5 horas, né? Esse ponto 41, né? Se dividir vai encontrar aí 5,41, esse ponto 41 representa uma fração dos minutos, né? Então é só multiplicar o 0,41 por 60,
né, daria aí aproximadamente aí 24 minutos, né? Então 5 horas e 24 minutos, né, seria justamente o tempo aí de enchimento total desse tanque com base na vazão, nas duas vazões de chegada e no volume do mesmo, né? Então a gente calculou o volume, né, encontrou aqui os 147 mil litros, né, representando 75% desse volume. A gente pegou a relação das vazões, né, ou seja, 248,4 litros por minuto da linha C1, né, e 204 LPM da linha C2, somou as duas vazões, né, encontrou essa vazão total de chegada, né, 452,4 LPM, né, e nesse caso aqui a gente só fez a relação de divisão de 147 mil litros, né, até corrigir aqui, ficou aqui em minutos, mas é 147 mil litros, e dividiu justamente por 452,4 litros por minuto. Né? Então, no caso aqui, a gente ficou com a relação do tempo aí em minutos. Né? Então, deu 324,93 minutos, converteu aí para horas, deu 5 horas e 24 minutos. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.